E o senhor Marcelo Pato Papaterra Limonge. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação para a Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo participar desse seminário tão importante nesses 2 dias de trabalho. Hoje nós tivemos um dia muito rico, quem acompanhou desde o período da manhã aqui, toda a vivência que nós tivemos, né, começamos com uma fala importante da desembargadora, presidente do TRT, que chamou atenção para a articulação entre diversas instituições para o enfrentamento do tema. Depois nós tivemos uma apresentação musical que mostra o quão importante é a manifestação artística como forma de liberdade, como forma de desenvolvimento. Um primeiro painel de histórias de vida, em que várias pessoas, artistas, familiares puderam compartilhar a sua visão a respeito do tema. E ainda no período da manhã, uma comparação do panorama internacional de enfrentamento à questão do trabalho infantil artístico e de lidar com esse tema tão difícil. À tarde, acho que todos estavam aqui, e eu queria só ressaltar a importância que a organização do evento mostrar a complexidade e a diversidade de visões do tema. Né? Às vezes a gente poderia ficar num nível da aparência, um nível da aparência que mostrasse que tudo é consenso. E, na verdade, não é isso que a gente encontra na realidade. Quem trabalha, quem lida com essa situação, sabe que nós não estamos diante de um fenômeno consensual. Tentou-se aqui, e acho que já pelo menos um primeiro passo, é entender a necessidade de regulamentação do tema. Aí sim, acredito que nós temos um consenso. É importante regulamentar. Mas o consenso, quando a gente for avaliar qual vai ser o grau de regulamentação, a gente aí tem já possivelmente visões diferentes. Bom, falei demais, queria compartilhar com vocês como nós pensamos esse último painel. Nós temos aqui o Dr. Ivan Capelato, psicólogo, clínico, psicoterapeuta de crianças, adolescentes e família, e Marcelo Pato Papaterra Limonge, que é ator e professor. Cada painelista vai fazer uso da palavra por cerca de 25 minutos, para a gente ter um tempo depois para o diálogo com vocês, para a gente poder também colher sugestões, críticas e perguntas, tá bom? Então, eu, sem mais delongas, agradeço muito a presença dos 2 painelistas e passo a palavra para o Dr. Ivan Capelato. Boa tarde a todos. Eu fico agora aqui em cima com uma tarefa complicada, porque falaram meu nome 2 vezes já e eu estou ficando preocupado que eu não possa atender a expectativa de todos. Queria parabenizar o Dr. Rafael, desembargador João Batista, pelo trabalho. Eu sou psicanalista e, imitando um pouquinho o que o Barroso disse, quando ele vê uma plateia, ele fica procurando a câmera. Quando eu vejo uma plateia, eu fico pensando quantos lúcidos estão presentes. Imagino que, para estarem aqui hoje, talvez todos, eu espero que sim. Eu trabalho, por motivos aí da minha própria história pessoal, eu trabalho com crianças e adolescentes há 44 anos. Comecei a me preocupar com o trabalho infantil há quase 12 anos atrás. O ano passado, ano retrasado, eu fui convidado pelo TRT, pelo TST, para participar dessas conversas. Meu trabalho, como o trabalho de muitos dos TRTs que nós temos aí, é um trabalho isolado, e eu espero que hoje, e a partir de hoje,
a gente consiga pensar nessa história de regulamentação, da qual eu espero participar também, porque eu acho que existe o além da lei, como nós estamos falando hoje, né? Que são coisas individuais que a gente tem que respeitar para a gente poder falar sobre trabalho infantil e tudo mais. Eu vou pular algumas coisas que já foram ditas, acho que não precisam ser ditas, e vou falar um pouquinho do meu pensamento, da minha ciência. Gostaria de acrescentar ao que a doutora Sandra falou a respeito do cérebro, gostaria de acrescentar algumas coisas, e gostaria que minha fala, embora curta, ela possa trazer para vocês o que é essa história do individual, que eu acho que é o ponto que está faltando para a gente remendar esse pensamento a respeito do trabalho infantil. Tá? Então, eu coloquei aí no slide o trabalho artístico na infância e adolescência, suas possíveis consequências, ganhos e danos, e o trabalho artístico precoce como identidade pessoal e social. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cérebro. Esse pontinho vermelho que está aqui é o nosso monstro interno e é o nosso anjo interno. Chama-se amígdala cerebral. É a parte mais importante do nosso cérebro e, por que não dizer, do nosso corpo. A amígdala cerebral nasce aos 45 dias de vida fetal e é o regulador da nossa ansiedade, da nossa motivação, falamos em desejo hoje das crianças, né? Do nosso desejo, da nossa motivação, dos nossos medos e da nossa raiva. E é o que vai definir, para muitos de nós, a diferença entre sermos lúcidos. Em julho de 2000, no único Congresso Mundial da Criança que a Organização Mundial de Saúde fez no Brasil, foi o primeiro e o último, o nosso presidente dizia que em 2000 existia no mundo, com 6 bilhões e 600 milhões de pessoas, 5% de gente lúcida. Sim, isso em 2000. Então, eu não tenho mais provocado o meu pessoal da Organização Mundial de Saúde, porque eu estou com medo de escutar que número vai ter. O que é um lúcido? Um lúcido é um sujeito capaz de ter desejos, de poder escolher, eu quero ter um filho, diferente de eu quero ficar grávida, como é hoje o mundo pós-moderno. Tá? Hoje as mulheres escolhem a gravidez e esquecem que depois da gravidez vem o inferno, choro, cocô, e tem que cuidar e tem que estar junto. Tá? Lúcido é esse que escolhe e assume aquilo que escolhe, não importa o que seja. Tá? E a amígdala cerebral, ela é o nosso regulador. A amígdala cerebral, ela vai ser transformada. Então, eu não sei se dá para vocês lerem aí, mas a gente sempre pede que mães que têm filhos fiquem com os filhos durante o primeiro ano de vida, porque o desenvolvimento neurológico é muito rápido. Se vocês lembram, não da sua infância, mas dos filhos, né? A gente, no terceiro mês, já está ouvindo, vendo, organizando conceitos, no sexto mês ficando de pé, no nono mês, 10º mês andando, alguns com um ano falando, muito rápido. E quando o desenvolvimento neurológico acontece junto com o cuidado afetivo, a presença da mãe no primeiro ano de vida, lembram-se, o Canadá acabou de regulamentar a licença maternidade para 2 anos, a Alemanha 3 anos, a França 1 ano e 7 meses, os países do primeiro mundo estão economizando bilhões em cadeia, saúde, fazendo com que a mãe fique em casa e o governo pague para ela o seu salário. 2 anos, né? Nós não temos nem 6 meses ainda. Quando uma criança é cuidada pela mãe, afetiva, empática, durante o primeiro ano de vida, numa rotina, ela vai criar um mecanismo de defesa fundamental que vem lá da amígdala cerebral, chamado narcisismo primário, que é um narcisismo
aonde a criança se protege. Quem se lembra dos seus filhos pequenos vai se lembrar do choro. O choro de fome, o choro de cocô, o choro e mãe, 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 quando ele começa a falar o má, má, má. E ele quer para ele. Ele não dá nada. Ele só quer para... Às vezes dá um sorriso, mas pode ter certeza que tem segunda intenção. Mas chama-se narcisismo primário. Pessoas que têm um bom primeiro ano de vida com uma mãe suficientemente boa. Se esse primeiro ano de vida é bom, é suficiente, existe o segundo ano de vida em diante, aonde vai aparecer uma coisa chamada narcisismo secundário, que é aquela emoção prazerosa que eu tenho fazendo coisas que eu escolho. Brinquedos, quem já viu uma criança boa numa casa boa, vai ver um monte de brinquedo pelo chão, que ele vai escolhendo, brincando, vai escolhendo o paninho, a chupetinha, que a gente chama de objetos transicionais, muito importante para o nosso prazer. E vai crescendo, podendo fazer escolha. O narcisismo secundário vai durar a vida toda, porque é como a gente se relaciona com o mundo. Só que existe a necessidade de uma crítica, de um juízo crítico. Acontece que a parte do nosso cérebro que dá o juízo crítico, que se chama córtex órbito-frontal, ou córtex frontal, ela só se desenvolve entre os 23 e os 25 anos de idade. 23, 25 anos. Até lá nós já votamos, tiramos carteira de motorista, engravidamos ou engravidamos de alguém, escolhemos errado a profissão, fomos para a faculdade errada, fumamos maconha, cheiramos crack, e daqui a pouco, e como alguém disse, a infância é muito longa. Geralmente a infância começa no primeiro ano de vida, termina quando começa o Alzheimer, percebe? Nós não paramos, não temos como... Então, vocês imaginem, doutora Sandra, aos 23 aos 25, isso é uma descoberta agora de 2008, percebe? Para que a gente possa ter crítica na infância, nós temos que passar por um processo onde a gente vai unir a amígdala cerebral ao córtex órbito-frontal. Isso só acontece em casas, em lares, onde existem cuidadores presentes. E aí o cuidador, quem é o cuidador? O cuidador é aquele sujeito que também escolhe o que ele quer para o filho. Então, está aqui o Marcelinho, meu filho de 3 anos de idade, que precisa tomar banho. E eu vou dizer para ele, Marcelo, vamos tomar banho. Se ele for normal, ele vai falar não, porque ele escolheu ficar brincando com o copo. E eu, como escolho o meu desejo por ele, eu vou pegar na mão dele e vou levá-lo, tomar banho, que vai gritando, xingando, quando eu crescer eu vou matar você. E este cuidado, quando ele é repetido, no banho do Marcelo, no jantar do Marcelo, na noite do Marcelo, ele vai fazendo com que o Marcelo perceba que ele pode ficar sem esse prazer e nada aconteceu. Não aconteceu nada, não mudou nada na vida dele. E ele sai do banho às vezes rindo, mamãe, me dá um suco. Ela entende soco, mas é suco que ele falou. Compreende isso? E a gente tem uma experiência, doutora Sandra, que depois de 8 dias, 9 dias, que um cuidador faça o Marcelo sentir. Por que eu tenho que tomar banho? Porque a mamãe quer. Por que eu tenho que comer? Porque a mamãe quer. Por que eu tenho que dormir? Porque a mamãe quer, percebe? Quando ele percebe isso, ele começa a ter crítica e a criar os próprios desejos. Daqui a pouco, Marcelo, vamos tomar banho? Vamos. Posso levar a caneta? Pode. Percebe? Começa a escolher. E aí surge a crítica. Em 5% da população mundial. Está claro, gente? Tá? Talvez 4 agora, não sei. Bom, quando existe o narcisismo, quero ter prazer,
né? Eu quero ter prazer, eu preciso ter prazer. E não existe a crítica, nasce uma coisa chamada angústia, que é algo que a gente resolve lá no meu consultório. Com um bom pai, está aí o Marcelo, chegou em casa, 15 anos, chorando, batendo porta, gritando, e eu vou lá, sento do lado dele e fico esperando essa gritaria passar. E daqui a pouco, algumas horas depois, talvez ele chore e me conte que a menina que ele estava querendo ficar, está ficando com a prima dela, e ele não. Vocês riem por quê? Mas, quando a gente fala da angústia, a gente cria crítica, que é o que acontece no meu consultório, com as crianças, os adolescentes, com alguns adultos, tá? Quando não existe alguém que ouça essa fala, nós vamos começar a tomar sertralina, paroxetina, Rivotril, conhece essas coisas? E fluoxetina, ou beber álcool e fumar maconha, que são a maconha é a única droga que alivia a angústia, as outras não. Tanto que quem cheira cocaína, não precisa levantar a mão, tem que tomar cerveja junto, porque senão a angústia não passa. O álcool tira a angústia, a cocaína não, mas a maconha tira a angústia. E é a droga mais usada do que paroxetina, fluoxetina, e vocês veem isso, e com consequências trágicas no futuro. Os suicídios, que acontecem muito entre jovens, hoje no Brasil nós temos uma média de 40 suicídios por dia, entre crianças de 9 a 25 anos. Alguns deles, pequenos artistas frustrados, alguns deles vindos de trabalho escravo, e alguns deles que não podem suportar a frustração de que a namorada não queira mais ficar com ele, ou que aquilo que o PlayStation que ele queria, o pai não deu, e ele se enforca no banheiro com a faixa de judô. As compulsões, vocês já devem ter ouvido falar, o transtorno do pânico, dos toques e tudo mais, que nós começamos a ter, por falta da crítica ao narcisismo, e a transferência dos papéis parentais, que acontece muito no trabalho infantil, de maneira geral. Nós descobrimos, se me permite falar, que os mesmos meninos que nós havíamos tirado em março de 2012 de um canavial no estado de São Paulo, em julho eles estavam em outro canavial e eram os mesmos meninos que nós devolvemos para casa, fizemos um trabalho de serviço social e descobrimos que eles vão atrás do empresário, eles vão atrás do, não sei se pode chamar empresário aí, esse cafetão empresarial, porque eles escolhem isso, por não terem pai e mãe duro. O empresário acorda de manhã, às 5 da manhã, entra no barracão onde eles dormem, bate na mesa e fala, vamos tomar café? E eles acordam rindo. Percebe, gente? E agora, vamos para o caminhão, para a boleia do caminhão, e vamos lá para a cana. Eles ficam cantando, se cortando com aqueles panos na cabeça, e à noite dormem todos lá, juntados num barracão, às vezes com frio. Ninguém sai de lá, ninguém foge. Chama-se transferência. A mesma transferência que a menina prostituta de Maceió, de Fortaleza, faz com uma menina de 6 anos, 7 anos, faz com aquele homem. Uma vez uma menina me dizia assim, tio, eu não entendo nada do que ele fala, porque é estrangeiro, mas ele me abraça. Ele me abraça. E aí, nós temos essa confusão humana que nós temos que pensar bastante quando a gente fala em agir pela lei. Bom, hoje eu escutei no painel de manhã várias vezes a palavra felicidade e isso começou a me incomodar muito. A gente precisa fazer um diferencial entre o que é ser feliz, e o que é ser narcisista. Percebe? Quando eu saio à rua e as pessoas me reconhecem, querem fazer selfie comigo e tudo mais, chama-se narcisismo isso. E só que ficar lá nos bastidores, o Marcelo, não sei se vai tocar nesse assunto, trabalhando,
fazendo ensaio, errando, ou como a doutora Sandra falou, essa criança lá suspensa. É terrível isso. E isso traz consequências, a não ser que se tenha uma boa família, tenha gente cuidando. Porque aquela mãe que vai lá e fala, desce minha filha aí que ela precisa fazer xixi. Tá? Se a gente não tiver isso, nós vamos ter consequências. E as consequências são angústia. E a angústia traz doença, traz ideação suicida, traz somatoses, traz câncer, traz psoríase. Eu conheci uma menina, artista, de uma cidade chamada Sumaré, que foi escolhida para seleção para uma novela. E aí ela começou aquela rotina, ela começou a ter psoríase, começou a ter manchas na pele, não pôde mais continuar. E tentou um suicídio, foi assim que ela veio parar comigo. 7 anos. Então, ser feliz... Hoje é tudo fast, né? A gente quer sucesso logo, a gente quer prazer logo, por isso que a gente bebe muito, usa muita droga, fica muito violento, porque a gente confunde felicidade com esse prazer instantâneo, imediato, esse prazer sexual, onde eu nem sei o nome do outro. Ser feliz não significa estar vivendo com prazer, mas estar bem consigo mesmo, ter uma autoestima. Então, eu vou... O mundo artístico é um mundo complicado, acho que só quem está dentro sabe, ou quem viu nos bastidores percebeu. Ele pode ser envolvente a tal ponto de prover um prazer, de uma intensidade tão grande na criança, no adolescente, mesmo no adulto, e interferir no juízo crítico, interferir na crítica. Chega um momento que eu passo do que foi escolha, desejo, doutor Paulo, eu passo do que foi escolha e começo a viver uma coisa que eu chamei aqui de um travesti de si mesmo, uma perda importante da personalidade. E, às vezes, vocês vão escutar histórias de pessoas, de crianças, de adolescentes, que não sabem mais se ele é a personagem ou se ela é ele. Percebe? Não sabem mais como ele vai ter que viver. E, geralmente, ele escolhe a personagem, que é rica em olhares, só que isso tem uma consequência, que é a síndrome da despersonalização. Eu começo a me confundir tanto com os personagens, com isso que eu faço fora do que eu sou, que eu não consigo mais fazer o que eu sou. Resultado, mal na escola, às vezes deixa a escola, não consegue imaginar uma outra escolha na vida, começa a ter dificuldade com os parceiros, namorado, namorada, esposo, filhos, começa a ter dificuldades. São raros os casos onde a gente vê uma família que fica unida, como a da menina hoje aí, da filha da Anissete aí, tá? Esse narcisismo sem crítica, ele pode fazer acontecer um desvio muito grande, muito importante em nós, que aquilo que foi construído como arte vai se transformar numa escravidão do social. Dinheiro, fama, a busca das pessoas por esse personagem, e aí nós temos, nesse momento, uma igualdade entre aquela criança que está lá fora, na cana, na carvoaria, com essa que está numa empresa de mídia. É a mesma coisa, é o mesmo sentimento. O século passado, nós tivemos no mundo uma pessoa muito importante, que eu tive a honra de ser pupilo, chamado Jacques Lacan, um psicanalista francês, que coloca para nós uma coisa muito importante,
que a gente não pode perder de vista em momento nenhum. Tá? Qual é o desejo mais importante nosso? Qual é o desejo fundamental do ser humano? O desejo fundamental do ser humano é o desejo de ser desejado pelo outro. Então, vocês imaginem que se a gente não tiver um regulador disso, alguém cujo desejo é mais importante que o meu, agora você vai dormir. Por que eu tenho que dormir? Porque a mamãe quer que você vá dormir agora. Ao invés de, por que eu tenho que dormir? Filho, porque você é muito novo, né? Só tem 31 anos, você precisa comer e acordar amanhã cedo, você tem faculdade. Quando o pedagogismo fica no lugar do desejo, a gente aumenta o narcisismo, porque ele vai dizer, mas você não manda em mim, eu vou dormir a hora que eu quiser, e daqui a pouco sai uma briga horrorosa lá, e os desejos não se fazem. Nós sempre precisamos sentir que alguém nos deseja. Quando a gente não tem isso claro, a gente começa a procurar. Imaginem alguém que... Já deu, não? Sim? Falta 5. Imagine alguém que tem o poder de gerar olhares, o poder de gerar selfies, como aconteceu aqui agora há pouco, o poder de gerar essa mídia, né? Estar na mídia, fazer um comercial de alguma coisa importante e ser visto por isso. Então, é muito complicado, muito complicado. Eu morei em Ohio, e no estado de Ohio, desde 80, é proibido o comercial com crianças. O único comercial com crianças que é permitido é o do bebê, porque é certeza que vai ter alguém junto. Então, Johnson e algumas comidas, Nestlé e tudo mais. Mas, a partir do primeiro ano, não é permitido comerciais com crianças. É uma lei estadual. Lá, nos Estados Unidos, os estados definem as leis. É uma lei estadual. Eu não sei se mudou, viu, doutora Sandra, mas até o ano passado não tinha mudado. Então, a criança pode fazer o comercial porque ela não vai sair na rua e alguém vai querer abordá-la, né? Bom, para encerrar, quando uma criança, um adolescente, ou mesmo um adulto, se sente desejado por alguém, ele vai gerar uma coisa chamada autoestima, que não é narcísica, é gostar de si. Esse sou eu, essa é minha orelha, esse é eu sou gordinha, tenho uma mãe gordinha, um pai gordinho, um avô gordinho, minha empregada gordinha, meu cachorro bacê é gordinho, percebe? E eu venho numa família italiana que domingo começa a almoçar meio-dia, termina às 7 da noite, e todo mundo feliz, entende? Essa sou eu, percebe? E aí a estética narcísica fica fora, tá? Quem se sente cuidado, começa a ter autocrítica. Quem se sente cuidado, agora você vai tomar banho porque eu quero. Percebe? Imagine essa frase, gente, parece um autoritarismo, mas não é. E pode chorar se quiser. E pode pensar em matar a mãe quando você crescer, que nem algumas fazem aí. Tá? Quem se sente cuidado, começa a ter autocrítica. Começa a poder fazer escolhas. Escolhas. Quem tem autoestima e autocrítica começa a ter autonomia. Então, não fica refém do grupo, não fica refém do que os outros fazem, não fica refém da fama, não fica refém do empresário, do cafetão, da cafetina, como acontece aí nas orlas desse país. Quem tem autonomia começa a ter os próprios limites. Opa, eu vou desligar o computador agora e vou dormir, porque eu tenho prova amanhã, percebe? E quem sabe os próprios limites começa a se cuidar. Estas regras são regras psicológicas e psicanalíticas, muito difíceis de passar para os pais, professores e tudo mais. Mas eu vou encerrar dizendo a vocês, aqui tem vocês vão receber isso depois. Nós podemos fazer tudo o que a gente quiser, porque vocês têm autoridade de poder mexer na lei. Eu participei das primeiras discussões do ECA, percebe, tive a honra de fazer isso. Eu formei o primeiro Conselho Tutelar de Campinas e de Londrina.
Tive a honra de fazer isso sem estar na área de vocês. Eu que treinei os primeiros conselheiros dessas duas cidades. Eu tenho muita preocupação com criança e adolescente. Eu tenho muita preocupação. Tenho visto coisas muito ruins na minha vida profissional, na universidade, no consultório. E tenho agora entrado nesses 4 milhões de crianças que têm trabalho infantil, a maior parte delas em trabalho ilegal, escravo. São 4 milhões. Imagino que tenha mais, mas a gente não contou direito. Então, eu queria pedir a vocês assim, que esse fórum hoje, que o Dr. Rafael promove com tanta sobriedade, que isso seja também a continuidade ou o reinício de uma preocupação de vocês da área judicial, da área jurídica, em pensar nas nossas crianças. Eles vão estar aí amanhã, talvez operando o seu filho, num hospital, sem condição de estar lá. Talvez vão estar sentados aí como desembargadores, amanhã, num tribunal qualquer, sem crítica, nós temos ouvido muita gente sem crítica já, que é corruptível, percebe, gente? E nós não estamos pensando muito nisso. Eu não sei quanto tempo nós temos para poder fazer isso, mas se a gente for reescrever o ECA, se a gente for fazer uma regulamentação do trabalho, eu queria muito que vocês pensassem que nós temos que pensar de quem nós estamos falando, de onde vem esse sujeito, que é filho de quem, como que ele foi cuidado e se há um desejo ruim de que você vai ser ator. Porque, como alguém disse, eu não fui, então você vai ter que ser ator. Ou você vai ser advogado, porque eu queria ser advogado e... Então, nós temos que pensar isso, nós temos que avaliar. E se esse caso for parar lá numa audiência qualquer, numa oitiva qualquer, nós temos que pensar de quem nós estamos falando, de onde vêm esses sujeitos, de onde vem essa criança, tá bom? Obrigado, desculpa ter passado o tempo aí. Muito obrigado. Boa noite a todos. Queria, logo de início, agradecer o convite que me fizeram para estar aqui, falando sobre esse tema do trabalho infantil. Mas, para começar, eu gostaria de, primeiro, dizer como estou me sentindo agora. Mesmo sendo ator, mesmo sendo professor, tendo uma cancha de 40 anos de palco, eu me sinto extremamente exposto e com medo de não me sair bem. E é natural que isso ocorra, eu sou um adulto, sou um responsável pelas ideias que vou defender aqui, né? E por isso acontece, porque estou exposto sem estar escudado, sem ter uma proteção, a não ser deste palanque aqui, de uma personagem, ou de uma clareza do meu papel a longo prazo de professor, onde estou habituado a trabalhar. Aqui, eu vou ter que falar sobre as minhas emoções, sobre as minhas angústias, sobre na verdade, sobre a minha indignação. Indignação da hipocrisia da nossa sociedade em aceitar o trabalho infantil no meio artístico. Essa indignação minha, ela veio desde criança. Me lembro quando eu passava férias em Jaú, na casa da minha avó, e as férias de janeiro eram longas, 2 meses e meio, 3 meses. Para uma criança isso é uma eternidade, né? E eu podia brincar o dia inteiro, durante 3 meses. Isso é um paraíso para uma criança. E brincava com as crianças de Jaú e comecei a perceber que nós vivíamos num mundo extremamente injusto e com claras evidências de um passado tenebroso nos assolando. Porque quando eu estava no meio da brincadeira, chegava uma tia ou um vizinho e falava: aquele menino ali vai sair, ele vai trabalhar só 15 minutos. Ele vai pegar engradado de cerveja. Quer dizer, as crianças tinham que trabalhar.
e colegas meus, e que isso era natural, era normal isso acontecer em Jaú. Mas eu fico pensando, da onde que vem esta naturalidade? Ora, em Jaú mesmo, ainda criança, eu conheci uma ex-escrava. Ou seja, existe um passado muito claro ali em Jaú, que para mim foi sendo revelado. Existia uma injustiça e um passado tenebroso, que muita gente não queria ver, minhas tias, os vizinhos lá, utilizando do trabalho infantil. Para mim já ficou claro que existia uma herança tenebrosa. Bom, eu, por sorte, nasci numa família privilegiada, né? Além de estudos, de lazer, de férias, né? Carinho, de proteção, cuidado. Eu nasci numa família que a arte fazia parte do cotidiano. Não que meus pais fossem artistas, mas a minha mãe pintava, bordava, costurava, comprava livro de artes que a gente tinha acesso. Uma delícia conversar com minha mãe sobre isso. Com meu pai, ele foi promotor do Ministério Público, terminou a carreira lá como desembargador do Tribunal de Alçada, né? Então me deu noções de justiça, mas talvez a maior herança que eu carrego do meu pai é a veia artística. Meu pai, além de ter uma memória impressionante, ele era uma biblioteca ambulante. Ele decorava tudo o que lia. Era uma coisa impressionante. Sabia Guimarães Rosa, sabia Euclides da Cunha, sabia Olavo Bilac, Castro Alves, então, era a obra toda. E promovia muitos saraus em casa. Me lembro que num fim de semana, ele colocou um samba na vitrola e começou a sambar. E eu, espontaneamente, eu devia ter 8, 7 anos, espontaneamente comecei a sambar com ele. Ele achou maravilhoso. Puxa, que talento, não sei o quê. Começou a me incentivar, começava a colocar outros sambas, não sei o quê lá. E eu, o rumo daquilo me animava, né? Com o seu pai, você aprendeu uma coisa junto, era uma delícia. Mas, num sarau, sem mais nem menos, ele, Pato, por que você não dança aqui pra gente? Na frente de gente que era... Ó, meu pai era amigo do Paulo Vanzolini, Noite Ilustrada, estava tudo lá, gente da pesada. Eu tinha que dançar, né? Então, puxa, vamos lá. O que eu fiz? Eu fiz exatamente o que eu sabia que o meu pai gostava. Era ponto seguro. Então, fui lá como um macaquinho e dancei exatamente o que eu sabia que ia agradar. Fui aplaudido, né? Puxa vida, que talento que ele tem. Mas eu sabia... Eu percebia, naquele instante mesmo, que eu estava sendo falso. Porque eu perdi toda a minha espontaneidade. Eu estava fazendo aquilo que eles queriam, e não aquilo que eu queria. Eu não me diverti nem um pouco aquela noite. E fui dormir Dormi. Não consegui dormir, né? Mas com a sensação clara de um fracasso, e de um sucesso ao mesmo tempo. Consegui compreender isso, eu só vim compreender mais tarde, agora entendo, né? Quanto mais alto o coqueiro, maior é o tombo, né? Para mim ficou claro isso, eu pensei que eu era o Fred Astaire, e não sou, né? Bom, por isso eu sempre me senti indignado, sempre me sinto mal ao ver novelas com crianças, ou programas de auditório como Faustão, com crianças dançando, etc. Não posso dizer que eu sei o que elas estão sentindo, não tenho essa prepotência, mas eu sei o que elas podem estar sentindo. E só isso já me apavora, né? Mas eu acabei me engajando nessa luta pela proibição total do trabalho artístico no meio, trabalho infantil no meio artístico, quando assisti um filme que provavelmente todos os senhores e as senhoras devem ter assistido e gostado, admirado, achado que era uma obra-prima.
que é o Cidade de Deus, de Fernando Meirelles. Foi um sucesso total, né? Todo o povo brasileiro se sentiu orgulhoso de ser representado na festa do Oscar por esse filme. Pois eu assisti esse filme numa situação extremamente constrangedora. Eu assisti esse filme na escola que eu dou aula, Colégio Santa Cruz, dou aula lá para a EJA. E um dos meus alunos, Rubens, que, por sinal, há pouco tempo apareceu aí na internet dando entrevistas, porque ele está na Cracolândia, vivendo na Cracolândia. Esse menino era meu aluno, participava do filme, e o Fernando estudou nessa escola, na mesma época que eu estudei lá também. Eu e o Fernando fomos contemporâneos, fomos colegas de classe. Bom, para mim era uma felicidade reencontrar o Fernando e, ao mesmo tempo, ver a atuação de um aluno meu num filme. Mas, para mim, foi uma tragédia. E, para que os senhores entendam aonde surgiu minha indignação crescente e fazendo-me engajar nessa luta, eu selecionei um trecho do filme, evidentemente é um trecho do mais forte desse assunto, mas vocês podem ver o filme que há várias cenas aproveitando desta fragilidade da criança e a exploração do trabalho infantil. Vamos assistir, depois eu continuo comentando aqui. A cena é forte, me desculpe, gente, preparem-se. Nunca comi um frango tão gostoso como esse. Cheio de medo aí, eu ri pra caralho. Vai dizer que tu ficou com pena do cara. Não, que isso, meu irmão? Eu tô com pena do cara, sim. Quiser a gente jogar padaria? A gente não solta um banco no supermercado. Pô, parando, irmão. O bagulho agora é tosco. É isso mesmo, o patrão é tosco. Tu fica quieto, mulher. Já te falei, rapaz, se tu quer entrar pra vida do crime, primeiro tu tem que ser aviãozinho. Tu quer ser aviãozinho bucha? Igual essas aviãozinhas é uma roubada, irmão. Até eu pegar contexto com os caras, vai demorar muito, né? Isso aí, O avião tá certo. Tem que esperar o mais velho morrer pra depois nós assumir. Eu não vou ficar esperando ninguém morrer, não. Vou fazer igual o Zé Pequeno faz. Vou passar geral. É isso aí, patrão. Tá falando o que de medo, mulher? Tá passando tudo aqui, ó. Filho. Rapaz! Pronto, porra! O moleque é teimoso, rapaz! O moleque sambou de fuga, mané! Fuga aí! Sobrou você, pinguinho de gente! Cadê? Tem mais um aí? Aí, pequeno! Vai comer o... Aí! Aí, irmão! Volta, mané! Aí, vocês vão pagar pelos que fugiram, molecada! Escolhe, moleque! Quer tomar o tiro aonde? No pé ou na mão? Escolhe logo, meu irmão, porra. Bora, moleque! Aí, no pé ou na mão, porra! Bora, meu irmão. Escolhe, porra, no pé ou na mão. Bora, moleque! Bora, moleque, escolhe! Diz aí. Bora, amigo. No pé ou na mão. Na mãozinha, né? Valeu, pequeno, valeu. É isso aí, mano. Aí, filhote Freitas, quero ver se você é do conceito agora. Escolhe um dos dois ali, ó. Santo dedo, né? É, pequeno, siga o mato. Fica na tua YouTube, é com ele, meu irmão. Bora, filé. Vai, filé. Escolhe um aí, mata aí. Os dois, filé. Bora, mata logo, amigo. Bora, filé. Não tô o dia inteiro não, meu irmão. Bora, amigo. Vai, filha, escolhe logo, mata um cara aí, brother. Bora, filé. Não tem o dia inteiro não, rapaz. Vambora, filé. Quero ver se você é do conceito agora. Ah, tá tudo, amigo. Vai lá, vai lá. Fica tirando lá, bora logo, amigo. Bora, filé. Não tem o dia inteiro não, meu irmão. Aê, Aê, moleque. Entrou pro conceito da galera. Eu acho que já deu para... Não consigo assistir essa cena, por favor. Levanta, moleque.
Levanta, porra. Vai lá pro seu ninho de rato, moleque. Me desculpem, eu realmente fico emocionado ao ouvir isso. Não tanto, claro que pelo sofrimento que esta criança deve ter passado, mas a hipocrisia da gente de assistir esse tipo de coisa, de aceitar esse tipo de coisa. Sabe quantos anos tinha esse menino quando realizou essa cena? 6 anos de idade. 6 anos de idade, exposto a um... Eu gostaria de... A minha revolta, a minha indignação é pela... Quem foi a autoridade que deixou uma criança fazer esse tipo de cena? Será que essa autoridade tem conhecimento do que é o trabalho de ator? Eu juro que nessa hora, quando assisti o filme, e assisti do lado do Fernando, eu escutei o meu pai, nos saraus, recitando Castro Alves. Uma fatalidade atroz que a mente esmaga. Porque Castro Alves escreveu esse verso no Navio Negreiro em 1868, ou seja, 38 anos depois da lei que proibia o tráfico de escravos para o Brasil. A semelhança é a mesma na questão de hipocrisia, porque a Constituição brasileira determina que é proibido o trabalho infantil. A pessoa que autorizou isso acha que ator não é trabalho? Não é um trabalhador? Não é um profissional? Que noção esse cara tem, desculpe, do trabalho de ator? Pois eu digo o seguinte, o trabalho de ator, e eu sou ator, sei disso, é um dos trabalhos mais difíceis que existe para um ser humano fazer. Você se transformar, ter a pretensão de se transformar em outra pessoa, numa personagem, exige uma maturidade para que você não pire, uma consciência do que você está fazendo, para que você não confunda, não perca a sua identidade. Isto para um adulto. Para uma criança, então, é um absurdo. É um absurdo. O trabalho de ator, realmente, ele é, eu acho, assim, para informá-los, ele é feito de 3 momentos que são fundamentais para um ator viver. Um é você se fazer, você se vender, estar na mídia. E isso dá um trabalho imenso, eu diria que é 50%, 60% do trabalho do ator é você estar presente. A gente tem revistas para isso. Tem gente, tem ator que tem um profissional que faz exatamente esse trabalho, de estar todo dia nas agências ligando, de estar frequentando o restaurante do meio para que você seja lembrado, lembrar o diretor. Uma criança precisa fazer isso também, tem os seus agentes. O segundo momento é esperar. Esperar, como a Sandra acabou de dizer, né, que o trabalho da Sandra mostra muito bem isso. Num teste, você mais espera do que trabalha. E uma criança, quando está nessa situação, ela tem que se comportar como uma adulta. Ela não pode criar caso, ela tem que fazer silêncio no set, ela tem que ser a mais comportadinha possível para ganhar o papel. Na hora de fazer o teste, ela tem que ter, na verdade, a sorte da personalidade dela se casar com a personalidade da personagem que os produtores estão exigindo. Porque não existe outra maneira de uma criança interpretar um papel a não ser com ela, a personalidade dela em cena. Diferente de um ator, eu consigo representar personagens
São personalidades diferentes. Posso representar um assassino, vai ser muito difícil eu construir essa realidade dentro de mim, encontrar essa realidade dentro de mim. Mas para uma criança é impossível, a não ser que ela seja uma assassina, porque daí ela pode... Só existe... A personalidade da criança é a personagem. Sei disso porque sou professor há 40 anos e dou aula para criança e sei que o melhor ser que representa são as crianças. As crianças têm um dom natural de representar. Não porque elas são artistas, não tem nada a ver com arte o que elas fazem. É uma representação necessária para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo, onde ela pode, num terreno seguro da brincadeira, num jogo de faz de conta que eu sou a mãe. Eu cuidaria da minha filha como eu estou cuidando desta boneca. Eu cuidaria, é um teste, é uma maneira dela aprender e de se tranquilizar deste crescimento, de como eu serei adulta, na brincadeira de representação que ela faz, como um menino de 6 anos deveria fazer, vai testar essas suas habilidades e vai conseguindo encontrar jeitos. Então, nesse jogo, ele não existe espaço cênico. O espaço da representação é o mundo inteiro. É onde você se deixar. É onde pode ser na sala, pode ser no quarto, pode ser no armário, pode ser no sótão, pode ser na rua, pode ser... Aonde não existe um espaço cênico definido, é onde o jogo for levado. É um jogo egocêntrico. Ou seja, é para a criança. Ela realiza aquele jogo para ela se tranquilizar. Não existe uma plateia. Não é feito para que alguém observe. Pelo contrário, quando tem alguém observando, geralmente a coisa inibe. Porque é um jogo para o desenvolvimento dela. A gente precisa separar este jogo do jogo adulto. É outra coisa. É outra coisa que os juízes do trabalho agora devem compreender melhor que tipo de profissão é essa, a minha, de ator. É muito complicada. Existe um jogo de dramatização, um jogo dramático, onde o objetivo é promover uma discussão coletiva, e não individual, particular de uma criança. Não, é para promover uma discussão coletiva, estética. O que é isso? Nós sabemos que existe uma regra. A plateia sabe que aqueles caras que estão ali em cima estão representando uma personagem e que vão entrar em conflito, e este conflito exige uma solução, que essa solução é o ponto de discussão coletiva daquele propósito. Então, nós temos que separar muito bem claramente esses dois jogos. Um é uma coisa, o outro é outra coisa, completamente diferente. Quando nós juntamos esses dois jogos, acontece uma tragédia. Uma tragédia que respinga para os dois lados. Para o lado do ator, do adulto, evidentemente é mais brando essa tragédia. O que acontece lá é o ofuscamento. Quando a gente mistura uma criança, a criança no palco vai funcionar como um buraco negro. Todas as estrelas vão se apagar, porque a criança vai roubar a cena. Mas para o lado da criança... Bom, isso aqui para ficar bem claro, eu assisti uma peça, o Ecos, com o Paulo Autran. Quem conheceu o Paulo Autran sabe a fera que era, junto com uma criança. Paulo Autran ficou desse tamanhozinho, perto da criança que brilhava no palco. O próprio Paulo Autran, eu vi numa entrevista, dizendo que aquele foi o maior desafio da carreira dele, porque a criança, e ele perdeu da criança. Até o Chaplin perdeu do garoto. O filme Garoto é o garoto.
E é o Chaplin, gente, o maior ator que eu conheço, perdeu para o garoto. Porque é muito fácil, muito fácil entender, porque quando a gente mistura esse jogo, para o lado da criança, a tragédia é muito maior. Esse jogo de faz de conta, ele basta um estímulo externo, ele se torna realidade, se torna verdade para a criança. Quero citar um exemplo para ficar bem claro. Quando eu comecei a dar aula, eu era jovem, então vou contar isso porque eu me arrependo profundamente do que fiz, né? Mas juventude é coisa para mais tarde a gente desmentir, é o que eu vou fazer. Eu não tinha ainda estudado pedagogia, não sabia, me deram uma classe de crianças de 7, 8 anos de idade, para ensinar teatro. O que eu sabia? Numa improvisação, veja só, fui traído outra vez, numa representação das crianças, da praia, elas estavam representando uma praia, e tudo acontecia normalmente, né? Eles tomavam sorvete, faziam um castelinho, iam nadar, voltava uma alegria. Eu falei, eu jovem, saindo da faculdade, isso não é teatro, teatro precisa ter conflito, vou promover um conflito, pensei. E burro, entrei como um Godzilla. Eu vou pegar o sorvete de vocês. O que aconteceu? Saíram chorando. Correram, foram para a diretoria dizer que o Godzilla estava na sala. Não é que o professor havia se transformado em Godzilla. Não, eu era o Godzilla. Quase perdi o emprego. Os senhores riem. Gente, é aí que é o nó da questão. Como é que vocês acham que essa criança chorou tão realisticamente? Como é que vocês acham? Será que a sociedade brasileira não se pergunta sobre isso? Assiste essa cena e deixa tudo bem? Alguém tem ideia de como foi feito? Pois eu quando assisti o filme, indignado, do lado do Fernando Meirelles, eu falei, eu vou esperar ele lá na frente e vou perguntar isso para ele. Eu quero que ele conte isso para todo mundo. Antes que eu fizesse a pergunta, uma aluna minha fez a pergunta, como é que você conseguiu fazer essa cena com essa criança chorando? Daí o Fernando respondeu em público, por isso que estou falando aqui. Disse que tinha sido a cena mais difícil do filme, Bidu. Que eles tiveram que repetir milhares de vezes aquilo, porque não saía como ele queria. Se isso não caracteriza trabalho de ator, eu não sei o que é trabalho de ator, né? Bom, então vamos fazer o seguinte, o que faz você chorar? Perguntou para a criança. Quando a minha mãe chega atrasada em casa, se atrasa, eu penso que ela levou uma bala perdida, ou foi... Eu choro. Então vamos imaginar o seguinte, a sua mãe não vai vir te pegar, ela morreu. A criança começou a chorar. Legal, né? Pois autorizaram. É legal. Foi feito. Gente, há um potencial enorme atrás de cada criança no palco. Um potencial enorme. Será que ninguém percebe que quando uma novela está caindo, começam a aparecer crianças sofrendo, chorando cada vez mais? É uma forma muito fácil de lidar com criança. E não importa se é 5 minutos, 2 minutos só no set, não. Basta um Godzilla. Em 1 segundo, eu faço a cena que eu quiser com criança. É muito fácil. São os atores, entre aspas, atores não, mais fácil da gente lidar, de conseguir o que a gente deseja para se acontecer. Então, esta hipocrisia é o que me traz aqui. E que é um desastre absurdo a gente deixar isso acontecer. Para mim, me lembra exatamente o que descreveu Gilberto Freire, que os senhores de escravos
para se divertirem, traziam as crianças da senzala para brincar na sala delas, pelo encanto que elas faziam. É a mesma coisa que a gente faz assistindo novelas e esses programas de TV. Se não, vejamos se a semelhança dessa hipocrisia não é a mesma. Se fosse um filho dos senhores, de 6 anos de idade, deixariam que ela participasse dessa produção milionária em troca de alguns tostões? Dou-lhe uma? Dou-lhe 2? Ninguém? Vivemos numa sociedade hipócrita mesmo, não? Por isso eu quero terminar a minha fala, já acabou, né? Citando Castro Alves. E há um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nesta festa em manto impuro de bacante fria. Mas, meu Deus, que bandeira é essa que impudente nos ares tripudia? Silêncio. Mas é infâmia demais da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo, senhores juízes do trabalho, arranquem esse serão dos ares, fechem as portas desses males. Era isso que eu queria dizer hoje aqui, com esta força. Muito obrigado. Depois dessas 2 exposições que nos fazem refletir muito a respeito do tema, eu gostaria de abrir para que, se alguém quiser fazer uso, alguma consideração, alguma pergunta. Inicialmente, parabenizo a ambos, foi algo realmente que eu expresso aqui, foi maravilhoso, professor, doutor Ciro. E só uma curiosidade, o juiz que autorizou foi o juiz Ciro Darlan, não sei se lembram dele, que hoje é desembargador, e ele depois representou criminalmente o Fernando Meirelles por fraude, porque ele não sabia. E isso é só uma curiosidade, mas uma coisa que eu destaquei é que havia muito mais crianças do que minha memória retinha. O filme? Nessa cena. É uma exploração indecorosa. É uma exploração indecorosa esse filme, que nós aceitamos na maior boa, porque são muitas crianças, não são poucas não. Eu acho que essa cena é tão forte que a gente fica só com esta imagem, né? Só para complementar, o Felipe Paulini esteve aqui de manhã, já crescido, vocês tiveram a oportunidade de conhecê-lo, e nos bastidores ele me contou que a cena foi maior, é que vetaram, não passou no filme. Tinham tido na cabeça dele também. Que foi gravado, ele fez essa cena. Deixa eu passar uma... Eu queria fazer uma consideração, doutor Ivan. Primeiro, parabenizar pelo excelente painel, né, ambos, mas eu acho que é a 4ª ou 5ª palestra que eu assisto, doutor Ivan, e eu acho que é uma contribuição, eu queria colocar isso em público, que foi uma contribuição para a minha vida. Eu tenho 2 filhos, uma de 6, uma de 9 anos, e o de 9 anos, todo dia ele fala para mim que eu sou a pior mãe do mundo. E todo dia eu lembro do senhor. E assim, e eu me livro daquela culpa, né, porque a gente vive hoje com a culpa, né, que falava, eu não sei educar esse menino. E quando ele fala para mim hoje que eu sou a pior mãe do mundo, eu falo, não, tudo bem, né, é a tal da amígdala, né, que... Pois bem, mas o que eu queria indagar ao senhor, porque eu vejo o seguinte, essas atrizes, esses atores que vivem cotidianamente, muito expostos, muito dependentes de ser desejados, assim, dependentes da beleza, do sucesso. Hoje o Facebook, isso tudo, né, contribui, mas que a pessoa tem essa necessidade de ser feliz, de estar sempre bonito, muito magro, viajando. Se esses artistas mirins, se eles têm condição mesmo de desvincular
Isso, assim, se eu conseguiria mesmo, Regina, saindo da TV, voltar a ser eu mesma, entendeu? Porque eu acho que eles vivem isso 24 horas por dia. Existe uma possibilidade concreta da pessoa sair, fechar a porta e voltar a ser, assim, para o adulto talvez seja possível, para o Paulo Goulart, para o Paulo Altran, talvez seja absolutamente possível, mas uma criança conhece, a Larissa Maciel, por exemplo, teve em Ribeirão Preto, é uma artista, né, um talento nato, a gente percebe, mas ela consegue mesmo voltar a ser ela mesma quando ela fecha a porta da emissora e sai? Então, eu vou relatar a você alguns contatos com algumas pessoas, inclusive famosas, pessoas que me procuraram em tempos aí. Vocês viram a exposição que o Marcelo fez como homem e como ator. Esta separação é possível desde que, num determinado momento, 8 anos, 9 anos, nem sei quando que o Marcelo começou realmente a... Lembra que eu falei que é necessário haver uma crítica, uma escolha do que você vai fazer. Então, o que eu tenho para lhe relatar é assim, não consegue. Tá? Se não houver uma maturidade, uma personalidade formada, as outras personalidades vão se somando. E vocês já devem ter ouvido falar, creio que o Marcelo já viu muito isso, de uma coisa chamada de sinais depressivos. O que são sinais depressivos? São aquilo que acontece na angústia quando você sai da representação, não importa qual personagem, mas quando você está treinando, ensaiando para o personagem, você vai acumulando coisas dessa personagem. Quando para, então vamos pensar num final de semana em que não haja ensaio, vamos pensar numa segunda-feira, a bendita segunda-feira lá, que é o dia de folga. Se houver uma vida afetiva, pai, mãe, filho, a pessoa consegue voltar porque existe o desejo do pai, o desejo da mãe. Agora vamos comer pipoca no jardim. Agora, se não houver uma família estruturada, esses pedaços de personagens começam a compor uma nova pessoa, que é o que a gente chama de sinais depressivos. Quando ela não está lendo, decorando, atuando, que é o que às vezes muitas não conseguem parar de fazer, ela começa a entrar em depressão. Porque não há um sentimento de o que eu sou. Quando existe uma família boa, eu sou a filha da Dona Maria, eu sou o filho do seu João. Mas quando não existe uma família boa, esses pedaços, esses pequenos artefatos que ela vem colecionando de personagem para personagem, e lembra, essa criança está crescendo, ela não pode mais fazer o papel daquela criancinha que brinca e ri, agora ela tem que fazer um papel de uma criança maior que sofre e chora. Esses artefatos dos personagens começam a compor uma personagem paralela, e geralmente o que acontece é uma depressão maior. Depressão maior é essa depressão que todos vocês já ouviram falar, e ela vai ter que ser levada para uma ajuda, ou uma síndrome de despersonalização. Muda a voz a hora que fala, daqui a pouco fala de um jeito, fala com trejeito, fala de outro, não consegue escolher roupa, não consegue colocar uma roupa, porque a roupa da personagem é uma e as delas são outras. Então, há um sofrimento muito grande, há um sofrimento essencial. E não há crítica sobre isso, porque ela não percebe que ela perdeu a autoestima, perdeu a autocrítica, perdeu esse sentimento de pertinência, né? Eu sou a Patrícia, eu não sou a... Então, há um sofrimento essencial. Então, assim, algumas crianças, alguns adolescentes que passaram por programas, e eles começaram a ter assistência psicológica por uma família cuidadosa, assistência psiquiátrica, mas muitos desistiram, percebe? Muitos desistiram por ficarem doentes, já fora da escola,
porque é difícil ir para a escola quando você não pertence mais àquele meio, percebe? Vão saindo. Se não tiver uma família de desejo, vão saindo da escola, vão perdendo a identidade e perdem uma coisa importante chamada esse sentimento de pertinência. Que eu sou? Eu sou esse monte de artefatos que eu fui construindo dentro de mim. Então, é muito difícil voltar a ter uma identidade própria. A fala muda, trejeitos mudam, tiques aparecem, percebe? É muito difícil. Não sei se eu consegui te responder, querida. Bom, temos tempo para mais uma pergunta. Antônio, procurador do Trabalho no Ceará. Ouvindo esse painel, tanto na preocupação dos aspectos psicológicos, na preocupação aqui de olhar de um artista que a gente já tem, né, escutado em outros momentos, e ouvindo, né, o painel anterior, que é dos aspectos legais, limites, possibilidades, né, as reflexões que a Sandra fez, né, que andou pelos bastidores, tudo isso nos traria a seguinte pergunta: nós precisamos disso mesmo? Né? Há uma necessidade, de fato, de a gente ter o trabalho artístico infantil, a ponto de a gente estar fazendo um esforço enorme para ver todos os cuidados, todos os detalhes das possibilidades e dos limites. E a primeira pergunta é, se temos a necessidade do trabalho infantil artístico, a segunda pergunta é, temos condições de ter esses cuidados? Porque, de fato, assim, de manhã no painel, né, Histórias de Vida, a gente viu várias realidades de artistas, né, ali falando, né? Então, assim, uma disse, não, tudo bem, a minha família cuidou e é necessária a família, mas quantas famílias cuidam? Né, e quantas famílias têm essa estrutura para cuidar? Eu, às vezes, penso, né, e quando eu escuto aqui o Marcelo falando, ele, né, já tem escutado outras vezes, às vezes penso o seguinte, que levado às últimas consequências, como nesse caso aqui, o trabalho artístico infantil está entre as piores formas de trabalho infantil. Né? Levado às últimas consequências, ele é uma das piores formas de trabalho infantil. Cenas que são, né, que a gente não tem estômago para assistir, nós botamos crianças para fazer, certo? E aí, a questão que a gente traz é o seguinte, superando a primeira pergunta da necessidade, se concluirmos que realmente temos essa necessidade, e a necessidade eu falo porque muita gente defende o trabalho artístico como necessário, alegando que é uma liberdade de expressão artística. E aí, em várias falas, a gente já viu que essa liberdade, né, em quase sempre, ela não está presente, porque vai ser texto decorado, é o pensamento de um adulto que está sendo representado por uma criança, que com o tempo ela vai aprendendo, pode fazendo também por si própria. Mas tudo bem, esse é um ponto da necessidade. Superada a necessidade, segundo ponto quem controla os limites? Né? Porque, por exemplo, o juiz, quando ele vai analisar o caso, ele vai analisar com um pedido em que a empresa que vai requerer, que vai apresentar o produto, o trabalho que ela vai fazer para a criança ser autorizado, ela vai mostrar todas as condicionalidades possíveis, que todos aqueles cuidados que a gente estabeleceu nos limites estarão presentes. Pergunta quem vai verificar isso, quem vai acompanhar? Porque o olhar da família, a gente viu, né, olhar de duas mães falando, né, olhares diferenciados na fala para amanhã, mas é a realidade. O olhar da família vai ser sempre assim, não, eu estou cuidando, não, a minha criança gosta, ela está ali porque gosta e tudo, não é um sofrimento, certo? Há muita subjetividade nessa questão do cuidado e do olhar, quando a pessoa diz o seguinte, olha, se observar todas as condicionalidades da fala do Dr. Rafael, que foi estabelecido ali todos os limites, né, necessários para, assim, uma vez regulamentado isso, quem vai olhar isso e quem cuida disso? Porque, por exemplo, eu creio que o Poder Judiciário não vai fazer isso, né? Assim, a menos que você tenha aqui uma equipe muito profissional que vá fazendo esse acompanhamento e tudo mais. Sob o olhar da empresa e de quem está explorando o trabalho artístico infantil na indústria do entretenimento, eu acho que eu vi assim, muito na fala da Andréa, pontuando de uma forma bem clara, quem tem que cuidar disso é a família, porque a empresa sempre vai ter o olhar do lado do produto que ela quer, e ela quer um produto perfeito e acabado, do lado profissional que ela vai exigir da criança. Né? Agora, a família,
que é esse olhar, né, que é subjetivo e varia de família para família, a gente não tem segurança nenhuma sobre isso. Então, assim, há uma complexidade muito grande nessa permissibilidade, nessa possibilidade de a gente autorizar. E aí eu volto à pergunta, é necessário? Porque a nossa Convenção 138, que autoriza essa possibilidade, ela é de 1973. Em 1973, a indústria do entretenimento não usava e abusava da criança como faz hoje. Em 1973, nós não éramos uma sociedade que consumíamos tanto produto de criança e adolescente, né, como temos hoje. Então, há uma realidade bem diferenciada hoje nesse aspecto que a gente precisaria refletir com muita profundidade. Essas são minhas reflexões. Eu queria estabelecer uma diferença entre o que é o trabalho artístico infantil e o que é uma atividade artística. Hoje nós usamos a arte em todas as suas formas, o teatro, o cinema, tem muitos jovens fazendo documentários, e meu filho é um deles, lá no Unicamp, ele faz isso e trabalha com um pessoalzinho de favela, cada um faz seu filminho. Então, a atividade artística, ela é uma coisa derivada de um estudo, de um pensamento de Freud, chamado sublimação. A sublimação é assim, você tem um filhinho, uma filhinha de 4 anos em casa, e você chega triste em casa, triste, chateado, cansado. Daqui a pouco essa filhinha vai lá para o quarto, pega um lápis de cor e faz um desenho, e lhe traz. Não sei se alguém já passou por isso. Isso é arte, isso é arte. E é a arte com a qual eu apresentei esse pai triste e tudo mais. Às vezes ela vem e canta, às vezes ela vem e dança. Tá? Então, assim, a sublimação é a nossa saída da loucura. Tanto que hoje nós, em hospitais psiquiátricos, em abrigos de proteção de crianças que foram abusadas, a gente leva teatro para elas, brinca com elas, faz com que elas desenhem e tudo mais. Então, a atividade artística é uma necessidade humana. Se você deixar uma criancinha sozinha numa sala, ela está lá cantando, balbuciando, desenhando, brincando, representando. Às vezes toca uma musiquinha, ela vai dançar. E, como disse o Marcelo, se chega alguém, ela para. Chama-se sublimação. Sublimação vem do sublime. A arte é sublime. Fazer arte é uma coisa sublime. O trabalho artístico, como nós acabamos de escutar, aliás, escutamos isso o dia inteiro hoje, ele não é sublime. Ele engaja sobre a criança, sobre o adolescente, uma responsabilidade maior do que aquele prazer de estar fazendo algo para o seu benefício, ou mesmo que seja em benefício do outro. Então, assim, levar para comunidades carentes, como eu faço lá em Campinas, artistas, professores de dança circular, a dança do índio, e fazer aquilo acontecer com as crianças. Aquilo tem começo, meio e fim, é uma diversão, traz muito prazer e chama-se atividade artística. O trabalho artístico infantil é o que nós estamos discutindo, que é esta invasão do social, do econômico, do financeiro, do estético, sobre a vida de um sujeito em formação, que pode ter certeza absoluta, vai ter dano. Sempre há danos. Não sei se eu consigo ler. Então, eu acho que há necessidade, sim, de discutirmos isso aqui e de fecharmos um dia isso, espero que com a lucidez que vocês têm e que nós todos temos que ter. Bom? Quando você me perguntou da necessidade, eu entendi pelo outro lado que ele pegou. Eu entendi a necessidade da nossa sociedade em assistir cenas com crianças. Né? De uma hipocrisia, eu acho muito forte esse negócio. Isso é uma questão estética, é uma questão de regras e cultural. Se a gente pensar que no tempo de Shakespeare, que tem grandes personagens femininos, nenhuma mulher podia entrar no palco.
Os homens eram que representavam as mulheres. Assim também no Teatro No, assim, é cultural. Basta saber se nós, o que me mostra essa necessidade da gente ver crianças sofrendo, é de uma perversidade da nossa sociedade, de uma herança escravagista, de não se emocionar, não se sentir aviltada, não se sentir indignada de ver a exploração de um trabalho de uma criança numa situação dessas. Esse filme que eu acabei de passar, é uma necessidade a gente ter um filme representando no Oscar? Parece que é, porque isso fez bem para a nossa sociedade brasileira. O Cidade de Deus. Todo mundo ficou, ai, que maravilha, o cinema está... o cinema brasileiro foi lá para baixo no meu conceito, porque culturalmente nós estamos indo para um lado sádico, extremamente perverso, como foi a escravidão. Né? Culturalmente, nós precisamos pensar que sociedade nós desejamos. Se nós desejamos uma sociedade perversa, libera para a criança. Põe só um tempinho lá, 15 minutos. Eu vou lá, faço Godzilla, eles fazem direitinho e satisfaz muito bem a nossa necessidade de ver crianças sofrendo na televisão. É uma questão cultural. E é esta a minha indignação, não tanto pelos juízes, mas da nossa sociedade. Da nossa sociedade aceitar isso na boa. É muito estranho a gente aceitar isso. Eu acho assim. Bom, eu gostaria, de uma vez mais, agradecer o Ivan e o Pato aqui pelas contribuições. O tema realmente é de grande complexidade. O conhecimento jurídico ele é necessário, mas insuficiente para a gente tratar esse fenômeno. E aí essa contribuição desse painel, acredito que vem nesse sentido e vem também para nos provocar, né, a respeito de uma reflexão mais radical no pleno sentido da palavra. De qualquer maneira, que vai na raiz das questões. De qualquer maneira, gostaria de convidá-los, então, para amanhã retornarem para esse seminário, que a gente continue essa reflexão coletiva a respeito do trabalho infantil artístico entre o sonho e a realidade. Muito obrigado.